campo elétrico é gerado por uma carga. Essa carga pode ser positiva ou negativa. Está aí no seu vídeo a fórmula do campo elétrico. O campo elétrico é força sobre módulo da carga. Se a carga for positiva, nós teremos um campo elétrico de repulsão. E se ela for negativa, nós teremos um campo elétrico de atração. Tomando aí como base o Hadouken do Ryu, se você considerar o Hadouken como uma carga negativa, o campo elétrico será um campo de atração. Em cada ponto do campo elétrico existe uma força elétrica. Para entendermos melhor, vamos ver essa animação do estude. Perceba que você tem duas cargas elétricas. Tente identificar qual é a carga positiva e qual é a carga negativa. Perceba ao longo da animação o comportamento do campo elétrico. Agora, com certeza você já identificou que a carga positiva é a carga azul e a carga negativa é a carga vermelha, porque o campo elétrico sai da carga azul, é um campo de repulsão, e vai em direção à carga vermelha, que é um campo de atração. Esse daí é o comportamento de um campo de várias cargas. Sabemos que a força é igual à constante eletrostática do vácuo, multiplicado pelo módulo da carga maior vezes o módulo da carga menor, dividido pela distância ao quadrado. Também sabemos que campo elétrico é igual à força dividido pelo módulo da carga menor. Quando pegamos a força e no lugar dela jogamos a expressão correspondente a ela, na fórmula do campo, obtemos essa fórmula que você está vendo na tela, que resulta em campo que é igual à constante eletrostática do vácuo vezes módulo da carga maior dividido pela distância ao quadrado. Utilizaremos essa fórmula quando a questão envolver distância. Primeira questão, Mackenzie, São Paulo. Uma carga elétrica pontiforme com 4 microcoulombs que é colocada em um ponto P do vácuo fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 1,2 newtons. O campo elétrico nesse ponto P tem intensidade de... Essa questão ela possui algumas alternativas que eu irei apresentar no final da resolução. O que você precisa fazer aqui? Você tem que fazer extração de dados. Por exemplo, 4 microcoulombs é a carga, 1,2 newtons é a força. E o que ele quer saber na questão é o campo elétrico. É exatamente isso que nós iremos calcular agora. Então aí já estão os dados da primeira questão. Agora é só utilizar uma fórmula que tenha campo, força e carga. Lógico que é campo igual a força dividido pelo módulo da carga. Nós queremos obter o campo, então basta substituir os dados na equação. Fica assim, ó, campo é igual a 1,2, que é força, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 6, que é 4 microcoulombs. Deixa eu só virar a câmera. Isso, tá aí. Realçando aqui o menos 6. Tá um pouco pequeno, mas eu creio que dá para enxergar.
1,2 dividido por 4 é 0,3 vezes 10 elevado à sexta potência, porque quando o expoente sobe ele troca o sinal. Isso é a mesma coisa de campo é igual a 3 vezes 10 elevado à quinta potência. Transformei para a notação científica. Aí estão as opções, como eu prometi, e lógico que você já viu que a opção correta é a letra A. Então marcando aí, letra A. A 1 metro de uma carga pontiforme, o campo elétrico apresenta-se com intensidade de 9 vezes 10 elevado ao cubo Newton por Coulomb. Determine os possíveis valores da carga geradora do campo, supondo-a solitária no vácuo. Lógico, se você está no vácuo, você tem a constante eletrostática do vácuo, que é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Agora é só fazer a extração de dados mais uma vez e resolver a questão. Agora, aí, resolvendo a segunda questão, você tem distância, campo e constante. E você quer descobrir exatamente a carga, os valores da carga. Por que os valores? Porque a carga está em módulo, ou seja, a carga pode ser positiva ou negativa. Iremos utilizar uma fórmula que envolva campo, distância, constante eletrostática e o módulo da carga. Com certeza você lembra que essa fórmula bem aqui, que nós acabamos de passar anteriormente. Campo é igual a constante, que multiplica módulo da carga sobre distância ao quadrado. Distância ao quadrado. Então fica assim, ó. O campo é 9 vezes 10 elevado ao cubo. Não precisa colocar Newton, desculpa. Igual a constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Tudo isso multiplicado pelo módulo da carga. Só vou virar um pouco a câmera. Isso. Agora a distância já está na unidade padrão, que é metro, né? Então, dividido por 1. 1 ao quadrado, que é a mesma coisa de 1. Quando eu fizer aqui, ó, meio pelos extremos, nós teremos o seguinte resultado. 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica módulo da carga, igual a 9 vezes 10 elevado ao cubo. O 9 vezes 10 elevado a 9 vai passar dividindo o 9 vezes 10 elevado ao cubo. 9 vezes 10 elevado ao cubo dividido por 9 vezes 10 elevado a 9. O resultado vai ficar assim, ó. Você corta os 9, módulo da carga é igual a 1, que multiplica 10 elevado a menos 6, porque quando o expoente sobe, sobe com o sinal invertido. Coulombs. 10 a menos 6 coulombs é a mesma coisa de microcoulombs. 10 a menos 6 é a mesma coisa de micro. Então, o módulo da carga será igual a mais ou menos 1 microcoulomb. 1 microcoulomb. Isso aí. Essa é a resposta. Agora a última questão, terceira questão da Fundação Carlos Chagas, São Paulo. A figura ao lado representa o campo elétrico de 3 cargas fixas, Q1, Q2 e Q3. Quais são os sinais das cargas? Das 3 cargas? Isso daí é uma questão fácil, só de interpretação. Só você observar o campo. O campo da carga 1 é positivo, por isso que é de repulsão. O da carga 2 também é positivo, campo de repulsão. E o da carga 3 é um campo negativo, por isso é um campo de atração. Se você observar as respostas, você vai ver que a correta é a letra E, onde Q1 é positivo, Q2 é positivo e Q3 é negativo. Ok? Bem fácil essa questão. Agora eu creio que é interessante falar sobre o gráfico do campo elétrico de um condutor esférico. Esqueci de colocar aí na tela, tá? Porque o campo elétrico no interior do condutor esférico é nulo. Se você observar os dois campos no interior que vão até o centro, eles se equivalem. Ou seja, o campo se anula no interior do condutor. Transformando isso em gráfico, nós temos
o gráfico campo versus distância. Bem, aí você tem um raio. E como no interior do condutor o campo é nulo, o gráfico começa a partir do raio. Entendido? No interior o campo sempre é nulo e o gráfico começa a partir do raio. Quanto mais você se afasta do condutor esférico, menor é o seu campo. Por isso que o campo tende a zero quando a distância tende ao infinito. Nós não iremos fazer nenhuma questão utilizando os gráficos, mas eu achei por bem colocar para clarear a sua mente. Quem sabe você utilize lá na sua avaliação, no seu concurso. Então, estude e boa sorte!